Olá, e na saleta de leitura de hoje a sugestão é para aqueles que gostam de ler sobre educação. Trago o último livro sobre educação do professor Ronay Rocha, Caminhos e Equívocos da Escola Brasileira, editora Contexto, publicado neste ano. Gosto muito dos livros sobre educação do professor Ronay Rocha, esse é o quarto que eu leio, e os acho inteligentes, lúcidos, claros e muitas vezes corajosos por apontar erros e visões estratificadas que, de tanto serem repetidas, acabam sendo tidas como as realmente verdadeiras sobre a escola. Nesse aqui ele parte da questão da proibição do uso dos celulares nas escolas e acaba mostrando como a escola ainda é talvez a última possibilidade de espiritualidade de uma criança, de um aluno, e como isso pode, entre aspas, salvá-la dos malefícios do uso indiscriminado da tecnologia. Quando ele fala em espiritualidade, ele não está falando em religiosidade, mas ele está falando em algo que eleve a pessoa. E no capítulo Na Raiz está o Espírito, ele começa com uma fala de Jonathan Haidt, que diz: a vida baseada no celular pode contribuir para um processo de degradação espiritual. E aí ele vai dizer, afinal de contas, o que é essa vida espiritual. Ele diz assim, que esse Haidt está convencido de que a vida centrada em celulares e redes sociais pode provocar uma degradação espiritual nos seus usuários. E o que ele entende por espiritual? Uma vida espiritual, diz ele, é aquela capaz de perceber pessoas, lugares, ações e objetos como sagrados, puros e capazes de elevar. O espiritual seria uma forma de elevação ou distanciamento de comportamentos egoístas, mesquinhos e degradantes. Bem, mais adiante, ele vai nos dizer que a pessoa é o ser espiritual por excelência. Isso quer dizer que ser uma pessoa é estar além do nível orgânico. O que chamamos de liberdade, de responsabilidade, de imputabilidade, são atributos de pessoas, pois organismos e corpos não fazem nada. E aí ele continua um pouco adiante, dizendo que a espiritualidade pode ser vista como uma transformação na existência humana, da vida orgânica e fechada em si mesma para a vida reflexiva e autoconsciente. Depois, porque ele vai traçando todo um caminho, uma reflexão sobre a escola, paralela a uma reflexão sobre essa questão espiritual, para chegar, então, na relação disso com a pessoa e com a sua capacidade de sair de si mesma. Ele retoma a ideia, no capítulo Equívocos sobre a Escola, de que uma vida espiritual é aquela capaz de momentos de elevação e que a espiritualidade possibilita a superação de comportamentos excessivos centrados na própria pessoa. Ele não diz aqui neste momento, mas essa questão toda de não conseguir sair das redes não deixa de ser um comportamento centrado na própria pessoa. Depois, deixe-me achar aqui, eu marquei tanta coisa que é difícil escolher, mas vamos ver.
A vida centrada em celulares e redes sociais altera a relação que temos com o espaço, com o tempo e com as demais pessoas. Em muitos casos, ela altera a relação que temos conosco, com o nosso corpo, com a nossa imagem. Uma palavra importante aqui é assincronicidade. Os aplicativos e o sistema de mensagens nos desconectam do tempo do outro. E quanto ao espaço, agora ficamos sozinhos ao lado do outro. A escola é o oposto desse mundo de virtualidades. Nela, as vivências são síncronas e as comunicações entre as pessoas incluem a corporeidade, a gestualidade, os rituais de alternação, de fala e escuta, as permissões de voz e escuta, os silêncios demandados e consentidos, a ação enriquecida e contrastada pela imobilidade que é exigida em muitos momentos. A capacidade de foco e de atenção deve ser treinada em intervalos maiores. O tratamento cordial deve ser rotina no portão de entrada da escola, nos corredores, na sala de aula, nos intervalos e nas brincadeiras. A disciplina escolar pode ser um exercício espiritual. Depois ele vai nos dizer o seguinte. Mais adiante, ele vai nos dizer que o exemplo de degradação espiritual mais lembrado nos dias de hoje é o rapto da atenção pelos algoritmos. O extravio desta é uma espécie de perda de si. O rolamento de telas é literalmente um lugar de perdição. E aí ele diz assim: o exercício espiritual mais citado na bibliografia religiosa e nos estudos leigos consiste em prestar atenção, estar presente, ocupado apenas com o objeto da nossa atenção. Isso nos lembra bastante, né, as questões até da meditação, de estar sempre no momento presente. Não há condição mais precisa do que essa na sala de aula. Prestar atenção é uma condição básica para as atividades escolares. Quando precisamos escutar alguém ou ler algo, um texto um pouco mais longo, acompanhar uma demonstração, a condição disso é que consigamos permanecer imóveis e em silêncio durante algum tempo. Isso não é fácil. Não é nem um pouco fácil acompanhar a exposição de um assunto novo para nós. A perda da atenção pode ocorrer em poucos segundos. Como podemos treinar a capacidade de prestar atenção? E aí ele traz uma frase de William James, que é: a educação da capacidade de prestar atenção é a educação por excelência. Mais adiante, ele vai nos dizer, mais uma vez, sobre a palavra espiritualidade, sobre a questão da elevação. A palavra espiritualidade, na tradição de pensamento que estou seguindo, aponta para o conjunto de atitudes e situações nas quais procuramos nos elevar sobre as motivações egoístas, particulares, subjetivas. Chegamos a essas atitudes por meio de formação de hábitos, por meio de práticas e de rituais, em um movimento autotranscendente, compartilhado e orientado por valores que supõem um ponto de vista mais amplo e moralmente alargado. Espiritualidade designa menos um estado ou uma substância e mais um processo de elevação
e nosso lugar nele. Na continuidade, ele vai nos dizer que que tipo de lugar é a escola? Não podemos esquecer a diferença essencial entre o ambiente familiar e o escolar. A casa é um lugar de amores e humores, de aprendizagens esporádicas de todo tipo e sorte. A educação escolar representa um corte na ocasionalidade, pois nela as aprendizagens da criança resultam de uma iniciação deliberada, dirigida, restrita, por meio de atividades e temas que não surgem exclusivamente do interesse imediato das crianças. Surge o currículo, que é, no final de contas, uma espécie de guia e orientação. Depois diz o seguinte: tanto quanto as igrejas, as escolas são locais de encontros nos quais a socialização e a promoção do senso de comunidade são objetivos importantes. Ambas estabelecem calendários e promovem reuniões, assembleias e cerimônias regulares. As igrejas e as escolas dirigem-se às suas comunidades internas com um senso de preocupação com o futuro de seus integrantes. Nenhuma delas dispensa algum padrão de argumentação. A nossa participação nelas inclui o atendimento a regras, rituais e práticas comunitárias, nas quais o eu desaparece e os interesses coletivos predominam. O espaço da escola pode ser visto como de compartilhamento de um sentido de sacralidade, ainda que o contraste com o profano seja fraco, diferentemente do que acontece na oposição religiosa entre o sagrado e o profano. A comunidade escolar é real, presencial e deve estar adequadamente separada da vida cotidiana. O muro que separa a escola da rua não é apenas uma medida de proteção contra a violência que pode vir de fora. O portão da escola é um portal. A comunidade escolar é composta por pessoas que estão presentes umas diante das outras, no espaço e no tempo, e que fazem coisas juntas. Se nas igrejas as pessoas cantam, ajoelham e rodopiam, na escola elas se agrupam e se movimentam de acordo com regras previamente combinadas, que prevêem momentos de todos os tipos, desde a efervescência do recreio até o silêncio e a imobilidade. As escolas tendem ao uso de uniformes, o que facilita a percepção de uma nova identidade que está ligada àquele espaço particular. Da mesma forma que nas igrejas, a escola prevê momentos de imobilidade, silêncio e foco. As rotinas escolares não são apenas pequenas regras práticas de organização da escola. Elas são autênticos objetos de transição no sentido psicológico, meios que amenizam a ansiedade natural das crianças. Ele está sempre caminhando no sentido de nos dizer de que modo a escola pode contribuir para que as crianças se desliguem dessa captação total que as redes fazem, que as crianças ficam fixadas naquilo ali. E lá pelas tantas ele diz o seguinte, vamos ver. A criança deve vir a ser um adulto, e por isso Freud insiste que há apenas uma educação,
para a realidade. É por essa razão que inibir, proibir e suprimir são ações pedagógicas que dependem de uma arte guiada por princípios. Quando, onde, quanto, de que modo fazemos essas coisas, varia. O que não oscila é a dimensão de educar que rima com controlar, mediada pela prudência. A prudência é uma virtude cardinal na vida e na pedagogia. É com ela que amparamos os passos da criança para que um dia ela caminhe como um adulto. A imposição de regras e limites para as crianças não é negociável. Faço uma analogia. Imagine um jogo de futebol entre dois times de crianças em uma quadra de esportes que fica na laje de um edifício de muitos andares. A laje não tem muros e as linhas do campo estão desenhadas próximas da beirada dela. 2 passos depois é tombo certo, de vários metros de altura. É fácil imaginar como as crianças jogarão. Ninguém se arrisca. Elas ficam inseguras, não sabem até onde podem ir sem cair, correm pouco e dão chutes fracos. Imagine agora as mesmas crianças, no mesmo jogo, na mesma quadra, mas com as paredes altas e redes de proteção. Nessa nova situação, as crianças dão o melhor de suas capacidades, como costumam fazer. Elas levam em conta as paredes, que ao mesmo tempo limitam e permitem o jogo. As limitações pedagógicas são também permissões. As crianças agora podem jogar à vontade, correndo apenas os riscos normais de um jogo, que não são poucos. A existência de regras e de limites é uma parte indissociável da vida humana. Elas, por assim dizer, nos constituem. Sem elas, não sabemos até onde podemos ir. As regras que estabelecemos para as crianças pertencem ao campo da cultura. Bem mais adiante, ele vai nos dizer, vai nos fazer uma diferença entre, deixe-me ver, perdi de novo aqui o que eu tinha achado. Entre ser humano e pessoa. Ele diz o seguinte, que o núcleo duro de pessoa está na ideia de ser capaz de realizar ações que podem ser responsabilizadas. Alguém é uma pessoa se podemos responsabilizá-las por suas ações. Então, diz ele que a criança tem direitos, mas não pode contrair a imensa maioria das obrigações do adulto. Um adulto em condições de demência tem direitos, mas não pode contrair obrigações. Nesse sentido, as crianças e certos adultos não são considerados pessoas, pois os direitos e os deveres, as obrigações, são atribuíveis dentro de certas condições mínimas de raciocínio e vontade que estão ligadas ao nível simbólico da alma que vimos anteriormente. E aí ele vai nos dizer que a diferença essencial entre as pessoas e as demais criaturas está na estrutura da vontade. E ele nos diz que nós temos uma vontade de primeira ordem, que é a seguinte: eu quero fazer isso e aquilo, enfim. Por exemplo, eu quero agora comer um sorvete. E eu vou lá e como. Porque essa é o meu desejo minha vontade de primeira ordem. Mas eu sou diabética. Eu não posso comer um sorvete. Então, o que ele diz que nós temos uma vontade de segunda ordem, cujo objeto é a nossa próxima vontade. Própria vontade, desculpe. Eu quero comer um sorvete, mas
Isso é incompatível com a minha situação de diabética. Então, eu percebo que essa vontade, como ela é incompatível, eu preciso formar uma vontade sobre essa vontade. Quer dizer, a vontade de, sabendo que eu quero, entendo que eu não devo, porque eu não posso, e então eu não como. E a escola tem um papel fundamental na questão de nós termos as vontades de segunda ordem. O que é essa ligação extremada e fixante nos celulares, nos jogos, na internet? São vontades de primeira ordem. Eu quero e fim. Eu não consigo pensar sobre se esse meu querer vai me fazer bem ou não. E quando ele vai nos falando, então, que a escola, por essa questão da espiritualidade, por essa questão do sair de mim e ir para o outro, por essa questão das regras, por essa questão de formar o hábito do silêncio, o hábito do foco, o hábito da atenção, tudo isso que ele chamou de espiritualidade, ele vai nos dizer que, por tudo isso, a escola ainda é o que nós temos de mais potente para livrar as nossas crianças e os nossos adolescentes daquilo que como é que eu vou dizer, que esses aparatos que nós temos hoje em dia são capazes de fazer em nós. Como eu disse, é dificílimo resumir, o livro é fantástico. O encaminhamento do pensamento dele desde o início, quando ele vai definir o que é espiritualidade, até passando pela crítica sobre o caminho que a escola vivenciou até hoje e como mostrar esse papel fundamental que ela ainda detém hoje. É tão genial, é tão maravilhosamente encadeado que eu só devo dizer, leiam. Então a sugestão é Caminhos e Equívocos da Escola Brasileira, da autoria de Ronay Rocha, editora Contexto. E desculpem o vídeo longo de hoje, mas o livro é bárbaro.